Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você quiser ficar por dentro de todas as notícias e novidades do Flamengo e fortalecer o nosso canal, então se inscrevam, deixe o seu like em todos os vídeos e ative o sininho das notificações, que assim irá nos ajudar bastante no crescimento do nosso canal aqui no YouTube. Sem mais enrolação, vamos para mais um vídeo do Mengão. E aí, olha, tem o seguinte também, a gente tá falando aqui de Grêmio, né? Só que o Flamengo vai ter outro gaúcho pela frente já no final de semana, vai jogar com o Internacional, aí a gente já volta pro Campeonato Brasileiro, porque esse jogo é antes do jogo com o Grêmio. O Renato ali, Mauro, vivendo essa fase dele espetacular, 100% de aproveitamento. Ontem, né, com o time, não sei se a gente chama de time B, tinha menino ali, mas é um time competitivo para o Campeonato Brasileiro, até se entrar para jogar, acho que concorre ali. E o Internacional vivendo a fase que vive, né? Para a gente continuar nesse confronto de Flamengo com gaúchos aí. Vamos começar a projetar essa partida, Mauro. Não, para esse momento, né, de Flamengo e para esse momento de Internacional, acho que o único problema do Flamengo é continuar sem o Rodrigo Caio, mas ainda assim o Renato até tem aproveitado essas ausências do Rodrigo para dar moral para os zagueiros que ele tem, né? Tanto para o Gustavo como para o Léo. Ontem jogou com o Bruno, mas os titulares na ausência do Rodrigo devem ser Gustavo e Léo Pereira. O Flamengo é favorito, está em casa. Eu acho que assim, o Inter, eu não estou olhando para a tabela, né? A gente está olhando para momento. O Inter até está ali no meio e tal, mas acho que é mais um jogo para continuar o embalo do Renato. Ainda mais que o jogo, independentemente de não ter torcida, é no Maracanã, que também não anda maravilhoso, né? Mas talvez não seja dos piores, mas é um outro gramado que também não está bom, né, no Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil. Copa do Brasil, então, nem se fale. A gente viu lá o Santos, o que enfrentou pela frente. Mas, enfim, o Flamengo é favorito. Eu acho que o único problema, descansou o time. E aí tem um lance que vai ser legal, né? O Birner falou agora há pouco, e eu acho que eu falei algo parecido com o Birner ontem, dessa história do Renato não precisar mexer muito. Tem uma semana para treinar e tal, porque ele foi muito inteligente. É isso mesmo que eu penso exatamente o que o Birner falou. Olha, como é que vocês jogavam bem? Poxa, o que vocês gostavam de fazer lá em 2019? Era assim? Vocês tinham preparo físico para ficar lá na pressão? Tinham. Agora vocês estão bem de novo? Vamos pressionar lá em cima de novo? Fulano, você pode voltar, você ajuda aqui e tal. É isso. Não tem aquela necessidade, ansiedade nem vaidade. Eu não, eu tenho que mudar. Não, agora o Bruno Henrique vai jogar no lateral esquerdo e o Felipe Luiz pode... Não tem isso. Ele vai buscar o que estava dando certo. Eu acho que essa vinha sendo as conversas iniciais com o time. Voltou o Arão ali para o meio natural, acho que é natural. Era só dar moral para os zagueiros. Saiu o Gerson, que opção que eu tenho. Ainda vai ter depois um Thiago Maia melhor, e aí vai ver se será Arão e Diego mesmo, ou se o Thiago vai conseguir um espaço por aí, mas mesmo que não consiga, o time estava pronto, sabe? Aqueles 4 da frente é daquele jeito mesmo. Bruno Henrique com o Gabigol, Pedro, que me desculpe, eu tenho o chatão aqui para jogar, você é o chateado, você vai ficar de fora um pouco, e vou jogar com o Everton Ribeiro de um lado, a Arrascaeta do outro. Eu centralizei ele um pouco, e não sei o que, mas são pequenos toques. E agora ele teve uma semana para fazer isso. Então a gente poderá ter a oportunidade nesse jogo de saber assim, o que ele mexeu, aonde que ele pôs o dedo nessa semana, que foi a primeira que ele teve para trabalhar o tempo todo com esse elenco. Eu não acredito que ele pôs muito o dedo, não, sabe? Eu acho que ele tem que reforçar isso nessa linha que o Birner, que eu tinha dito ontem. Gente, vamos jogar como vocês jogavam. Para mim ele melhorou uma coisa, Mauro. Disposição. Ele deve ter trabalhado muito bola parada, eu acho. Claro, defensiva principalmente, né? A defensiva principalmente, ainda mais não tendo de novo o Rodrigo Caio, né? Então isso aí ele pode ter aproveitado para isso. Mas aí não é uma mudança estrutural no time, né? Ele não pegou um cara, tirou de posição, ou inverteu a função desse ou daquele. É assim, gente, estamos tomando muito gol, isso é histórico, vocês tomam muito gol aqui, então vamos aproveitar a semana e posicionar a defesa, ok. E eu acho legal que ele lembra também sempre, e gosto quando os técnicos lembram do mérito do adversário, sabe? Ganha de 5-1 e toma um gol de cabeça, mas, o adversário teve mérito de fazer aquele gol. Aí você vai, de novo tomou um gol. Aí já começa a ver pelo copo meio vazio, né? De novo tomou um gol de cabeça.
Mas o adversário passou a semana inteira também treinando para fazer aquele gol de cabeça. Enfim, é isso que eu acho. Eu acho que ele não meteu muito o dedo, não, para não estragar, sabe, o doce. Não vou ficar mexendo muito esse doce aqui, não, que ele está no ponto. Daqui para melhor. Agora, vamos ver. E vai ser contra o Internacional a primeira experiência de Renato pós uma semana de treino. Fala, Felipe, desculpa, o que mais que ele mudou? O que você acha que ele mudou? Não, imagina, Mauro. É que para mim eu vejo dois méritos. O primeiro, ele reacopla um pouquinho mais a linha intermediária junto com a linha defensiva. Hoje está mais difícil circular por entre as linhas de defesa do Flamengo. E isso dá um ganho de mais segurança à zaga. Por isso esse crescimento recente do Gustavo Henrique e de um setor que era bastante contestado porque necessitava até recentemente de um atleta improvisado para ter um equilíbrio, que era o Arão junto com o Rodrigo Caio. Hoje os zagueiros do Flamengo conseguem ter um pouquinho mais de liberdade para jogar, também por causa dessa organização temporária que tem dado certo. E segundo, o Flamengo se tornou de novo muito mais agressivo pelo lado direito. O lado em que está o Everton Ribeiro, mas por quê? Porque quando ele muda a característica com a entrada do Michael e recuperando esse jogador, ele faz o quê? Com que os setores ofensivos dele se equilibrem. Ou seja, o Flamengo deixou de ser um time mais previsível pelo lado canhoto para ser um time mais equilibrado, como ele fez muito bem nos tempos áureos de um Grêmio. Um Grêmio que atacava muito bem pelas duas frentes, tanto esquerda como direita. Ele voltou a dar esse toque de ataque ao Flamengo. Então, ele deixa de ser um Flamengo que cortava muito por dentro na característica do Everton Ribeiro para ganhar uma outra frente. O time que também vai ser agressivo pela ponta direita com o Michael. Sim. Olha, a gente está falando aqui desse Flamengo, né? E aí elogio. O Renato chegando com aproveitamento bom, o Renato trabalhando com essa semana livre, já que mandou um time alternativo para Natal. E isso me suscita uma outra questão aqui envolvendo o adversário, envolvendo o Internacional. E aí, Jean, eu queria que você me ajudasse aqui a esclarecer. Já que você não gosta de falar de futuro, Jean, vamos no passado, vamos no que já passou. Ano passado, esses dois times acabaram o campeonato ali, né? Brigando cabeça a cabeça pelo título do Brasileiro. E aí passaram por reformulações, tanto o Flamengo quanto o Internacional. O Internacional tá batendo cabeça, Jean. O Internacional tá numa sequência aí que parece que não acertou antes, não tá acertando agora com a Aguirre. Então, você consegue desenhar, assim, o que tem de tão diferente nessas escolhas? Claro, o elenco, a gente sabe, o do Flamengo, ele tem uma qualidade muito grande, mas que justifique isso aí que a gente tá vendo, ó, o aproveitamento de 30% contra 100% do Flamengo, uma diferença absurda de gols marcados e sofridos. Se a gente for entrar nessa questão aí, então, coitado do Internacional, hein, Jean? Pois é, Dani. Assim, primeiro só para explicar, não é que eu não gosto de falar do futuro, é que o futuro... Eu tô brincando. Não, eu sei. Mas é que assim, o futuro há 20 dias, e eu tô introduzindo dessa maneira para te explicar o seguinte, o futuro daqui a 20 dias no futebol brasileiro a gente sabe o que é, né? 20 dias, de repente, o Flamengo que hoje só elogios, perde 2 jogos e as pessoas começam a discutir alguma coisa do Renato. E o Grêmio pode, como disse o Facincani, porque tem ótimos jogadores, evoluir até lá. Então, fazer uma previsão para daqui a 20 dias é difícil. Para o final de semana, não. Né? A gente estava até com a frase ali que pode ser usada no vestiário do Internacional, né? Como é que é? De equilíbrio, de disputa do título para expectativa de massacre, né? Mas, de fato, hoje você olha para esses dois times e vê uma diferença gigante. Porque tudo que a gente falou para o Grêmio, em alguma medida, vale para o Internacional também. Ninguém esperava ver o Internacional a 3 pontos da zona de rebaixamento. A maioria das pessoas esperava ver o Internacional naquelas posições, mais ou menos, que eu citei em relação ao Grêmio. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, o Internacional fez uma ruptura completa, né, na ideia ali do jogo, na ideia do trabalho, e tinha que fazer a partir do momento que resolveu que demitiria o Miguel Ángel Ramírez. Porque não faria sentido demitir um técnico como ele para trazer um outro, né, com as mesmas ideias dele, achando que aquilo que não estava andando com o Miguel Ángel Ramírez ia andar com outro treinador querendo implementar as mesmas coisas, do zero, né, para ele. Então, na hora que o Inter fez essa mudança, fez uma mudança muito brusca. O problema do Inter é que a gente não está conseguindo ver aquela que sempre foi a qualidade dos times do Aguirre, né, que eram times que nunca foram brilhantes e acho que dificilmente serão,
Acho que quando a direção do Inter fez essa troca, não imaginava ver um Internacional brilhante, jogando com a bola, criando muitas chances. Esperava ter um time muito bom defensivamente, muito seguro e que numa ou duas estocadas conseguisse resolver os jogos. Isso não está acontecendo. E em muitos jogos, nem defensivamente isso está acontecendo. Então, enquanto o Renato, os companheiros já falaram, né? Chegou para fazer ou para continuar aquilo que a gente já viu de bom nesse Flamengo em outros momentos, em outras ocasiões, com outros técnicos, ou com outro técnico mais especificamente. Então, tem uma diferença muito grande aí realmente nas escolhas dos treinadores, mas sem deixar de destacar que existe uma diferença gigante na qualidade dos elencos, independentemente da questão dos treinadores que sempre acabam tendo muito nosso foco nas análises e tudo mais, a qualidade técnica de um time também ela é bem superior à do outro. E por isso, para esse futuro próximo, Dani, eu acho que realmente aqui é difícil a gente imaginar uma zebra. Hoje o Internacional é uma zebra, mas obviamente futebol, 90 minutos, aquilo tudo que a gente sabe, né? Que é um clichê, eu posso trazer o futebol, é uma caixinha de surpresas, tá bom? Boa! Olha aqui, a gente está falando, a gente acabou entrando aqui nesse assunto de Flamengo também, né? E tem uma outra questão que a gente não consegue passar batido, mas também ele não está passando batido nunca. Eu tô falando do VAR, tô falando já do jogo de ontem. O Flamengo venceu por 1-0, teve um gol anulado e a explicação para o VAR não ter olhado a decisão de campo é que eu não sei nem explicar, me ajudem aí. Estava descalibrado o aparelho que faz as linhas para checar o impedimento. Só que aí, Vitor Birner, tem o seguinte, o Bandeira faz o dele ali, né? Erra, mas levanta a bandeira. Mas não dá para ver a olho nu, não? Olhando na câmerazinha ali com boa vontade, sem linha, Birner? Claro que não dá dá. para ver que não estava impedido? Eu acho que dava. Para mim, um lance que o Bandeirinha, na dúvida, deixa seguir, porque o jogador do Flamengo parece numa posição legal. Agora, essa questão do VAR é muito complicada no futebol brasileiro, porque o VAR veio para ser uma solução. E ele virou um fruto de desconfiança do torcedor. Qual é a vantagem de você ter uma ferramenta eletrônica? Porque você aumenta a credibilidade nas decisões do esporte. Aqui, no futebol brasileiro, pouca gente acredita que os jogos são decididos apenas pelos atletas. Essa que é a realidade. Se essas pessoas estão certas ou não, eu não vou entrar no mérito aqui. Porque se eu for pegar a história do futebol brasileiro num todo, eu também sou uma pessoa bem desconfiada de várias decisões, vários resultados que aconteceram no passado. Então as pessoas acham que sempre há alguma coisa além dos erros e acertos dos atletas no resultado dos jogos. E o VAR deveria servir para, no mínimo, diminuir isso bastante. Ele não conseguiu ainda ter esse efeito no futebol brasileiro. Então o VAR está descalibrado, como esteve, por exemplo, em Vasco Internacional, né, na temporada passada, num jogo importantíssimo para ambas as equipes. O VAR, às vezes a linha parece um pouco... Você não sabe se é um frame para lá, um frame para cá, da mesma jogada, se estaria impedido ou não estaria impedido. O VAR é intervencionista, em vez de ele ser uma ferramenta que auxilia, ele é uma ferramenta que apita jogos e, para mim, confunde os árbitros em campo, em vez de ajudá-los muitas vezes. Quer dizer, conseguiram transformar o VAR aqui num problema. O VAR veio para ser solução, mas o jeito brasileiro o transformou num problema. Então, ontem é só mais um ponto, Facicani, e ainda bem que foi num jogo que a classificação já estava resolvida. Imagina se era um jogo que vale título, que vale uma vaga importante, né? A gente só estaria falando disso, porque o VAR no Brasil, em vez de ser solução, é o problema. Eu quero que ele continue existindo, mas que ele passe a ser uma solução. E isso depende não da ferramenta, mas das pessoas. Se para alguns países o VAR ele se tornou um combustível de evolução da arbitragem, no Brasil ele é a âncora do comodismo daquilo que mais se precisava. Ou seja, trazer uma ferramenta para melhorar burocraticamente, administrativamente e principalmente pessoalmente aqueles que estão trabalhando na lisura do esporte, que no caso são os árbitros do futebol brasileiro. É uma ferramenta que ela simplesmente serviu para ser um investimento que freou aquilo que deveria caminhar junto com o VAR, ou seja, a profissionalização da arbitragem no Brasil, a melhora da capacidade desses profissionais, a melhora da capacitação desses caras em entender de fato como se aplica essa regra e como se trabalha com o VAR,
e, claro, o lado psicológico para melhorar a personalidade e o poder de decisão de árbitros que já eram inconstantes sem o VAR. Então a ferramenta, o que ela fez? Ela mascara todos esses problemas. Nós temos o VAR, nos calçamos com uma ferramenta que a qualquer momento, quando precisar, a tecnologia nos ajuda e seguimos por isso mesmo. Então, o que o VAR fez, ô Vitor? Ele engessou aqueles que deveriam ter a preocupação em melhorar e evoluir diante da tecnologia. Opa, tá chegando uma tecnologia nova pra gente trabalhar com a menor margem de erro possível, melhorando o nosso lado decisivo dentro de campo. Então, em alguns países como Inglaterra, Alemanha, a própria Espanha, a arbitragem italiana, o VAR foi uma somatória de ser mais um argumento de melhora naquilo que eles mais precisavam. Ou seja, vamos administrativamente fazer uma arbitragem cada vez menos dependente da tecnologia e muito mais dependente da gente, com esse auxílio que, caso numa última necessidade, nos dê a margem quase 100% de perfeição. Aqui foi o inverso. Aqui ela chegou para ser aquilo que a gente trabalha hoje, a grosso modo, no videogame. Ou seja, o juiz eletrônico. Eu tô jogando um videogame, eu tô ali e brincando pra lá e pra cá, vem do nada uma decisão da arbitragem ali que resolve o jogo, acabou e segue. Então foi muito mais pra isso que aconteceu aqui no Brasil. Em vez de transformar aqueles que estão na gestão da arbitragem do Brasil em profissionais criativos, só deixou claro que para eles era muito mais fácil trazer a tecnologia para mascarar os problemas que eles não têm competência para resolver. Ô Felipe, assim, acho que assim. Fala, Mauro. Não, é que eu disse ontem aqui, vou repetir, que vocês não estavam aqui, o seguinte: o VAR está servindo tanto de bengala para esses caras que estão em campo, e eles estão assim, deixando tanto a decisão para o juiz lá do VAR, ao invés deles assumirem em campo, que eu sugeri que o Gaciba, ao fazer a escala dos jogos, pô, que cara bom precisa apitar esse jogo, Flamengo e Inter, pô, esse jogo difícil e tal, é o fulano. Ah, esse é bom? Então ele vai pro VAR e põe qualquer um lá embaixo, porque é ele que vai decidir. Pois é, exatamente. O cara que tá lá dentro do campo não tem a palavra final, põe o cara bom então no VAR. Estamos quase nisso. Na hora que... nós estamos quase nisso. Enquanto eles não melhorarem, é isso. Você põe o juiz melhor do videogame. É o juiz de videogame hoje, Maurão. É o juizão do videogame. Ele dá a palavra final, independentemente do cara ser FIFA ou não ser FIFA lá dentro do campo. Entendeu? Então já põe ele, ó. Vai você lá pra cima, que você é que vai apitar o jogo. O jogo é apitado por aqui, e é isso que tem acontecido. O que eu acho que é uma vergonha, e isso precisa ser corrigido. Não me agrada, repito, que Palmeiras e São Paulo tenha que ser apitado por alguém lá de fora, porque, sabe, ninguém aqui tem credibilidade, ninguém aqui seria unanimidade. Então traz um cara, não que esse cara de fora não vai errar, apitou a final da Copa do Mundo, e pode errar também, mas a gente não tem. Se põe um cara daqui, você já entra, Palmeiras entra de um jeito, São Paulo do outro, não vai dar certo, é reclamação. É muito ruim para a arbitragem isso. Tem que terminar, essa história do VAR tá virando brincadeira, eu continuo a favor dele, etc., mas está virando uma aberração no futebol brasileiro. Desculpa, Jean. Isso é um ponto importante. Ô, Jean, isso que o Mauro traz é um ponto importante, né? Ninguém aqui está dizendo que não tem que usar a tecnologia. Isso é indiscutível no mundo que a gente vive hoje. Agora, essa semana do VAR no Brasil, ela deixa claro que tem muita coisa que precisa ser revista. No modo como ele é operado, na maneira como ele interfere no campo. A mínima interferência ficou em algum lugar que a gente não está vendo, né? Então, para mim, sempre falei que os dois grandes problemas do VAR brasileiro são dois, né? Muito intervencionismo, ou seja, é a máxima interferência e não a mínima como se pede, e depois a falta de transparência. E eu até comentava ontem no Linha, é incrível como nas outras ligas, quando o VAR entra em ação, você sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Então, eles te informam, né? Eu digo para quem está assistindo na televisão, eles te informam, VAR check pênalti, VAR check impedimento, o que offside, o que for. Entendeu? Eles, primeiro. Depois, segundo ponto, enquanto essa decisão é tomada, a gente tem, vou citar a Premier League como exemplo, exatamente a mesma imagem que o árbitro está vendo na tela da televisão, num cantinho. A gente não precisa ficar se esforçando para ver o que o árbitro está vendo na cabine do campo. Então, pescoçando. Exato, porque a transparência também vem daí, você ter a imagem. E depois de uma decisão tomada, você tem ali a decisão tomada por escrito, dizendo VAR check over
pênalti, não pênalti, falta, não falta, o que quer que seja. A questão é que isso não acontece, então falta transparência. O VAR participa muito do jogo e não deveria ser assim. Para mim, o modelo ideal, já falei muitas vezes, é o que a gente viu na Euro, né? É o VAR que só entra em casos absolutamente indiscutíveis, em casos exatos. A gente quase não viu na Euro o árbitro indo para a cabininha assistindo o vídeo que aconteceu, porque ali requer uma segunda interpretação. E o que eles preferiram? Dizer, não, quando precisar de interpretação, vai valer o que o árbitro decidiu dentro de campo. Quando houver um erro indiscutível, a gente mesmo vai mudar. E acho que se os árbitros foram 5 vezes olhar a cabine de vídeo ali na Euro, foi muito. Para mim, esse é o modelo ideal. E outra coisa é aquela coisa, assim, os dois grandes problemas que a gente tem na arbitragem de maneira geral, elas existem também no VAR, que são, primeiro, uma falta de padrão completa. Então você não tem, às vezes isso esse é o maior problema, Jean. Então, já era com a arbitragem, né, Birner? Assim, sim, a bola bate na mão aqui, às vezes no ombro aqui aberto, às vezes é pênalti, às vezes não é. Então você nunca sabe o que ele vai... E o VAR é a mesma coisa, ele não tem um padrão. A segunda coisa não se busca a evolução. A gente está vendo o que a Premier League faz ano a ano. Eles estão inconformados com as críticas ao VAR, eles sabem que não dá para deixar de existir o VAR, e a cada temporada eles tomam 2 ou 3 decisões grandes, importantes para melhorar. Agora vai ser, por exemplo, essa questão de aumentar o tamanho da linha, né, dos pixels, para que quando você tiver o microimpedimento, as linhas estejam sobrepostas e você diga, não houve impedimento, segue o jogo, porque a gente não vai ficar anulando o gol, porque o cara tá 2 centímetros, 1,5 centímetros. Achei muito legal. Essa preocupação que eles têm lá, a gente não tem aqui. Aqui parece assim, temos o VAR, tá ótimo, não precisamos melhorar. E aí galera, ficamos por aqui. E essa foi a notícia sobre o Flamengo. O que vocês acharam? Não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. Se você for novo aqui no canal, se inscrevam, ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E também irei deixar aqui nos cards mais notícias sobre o Flamengo. This is house.